Olá, o programa Momento Jurídico está começando e hoje vamos falar sobre empreendedorismo, micro e pequenas empresas. Nós viemos até o plenário Anaterra, que fica na Câmara Municipal de Porto Alegre, para acompanhar o segundo Congresso Sul Empreendedor e os seus debates. A gente vai contar tudo para vocês, fique com a gente. E uma das organizadoras do segundo Congresso Sul Empreendedor é a Amicro, que é a Associação de Microempresas e de Pequeno Porte, representada aqui pela presidente, a Cláudia Lacerda. Gostaria, Cláudia, que você explicasse para a gente os principais objetivos e programação desse congresso. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Dalva. O objetivo do Congresso realmente é a capacitação do micro, pequeno e MEI, tendo em vista que eles precisam muito saber gerenciar, gerir o seu negócio. O objetivo máximo aqui nosso é realmente fazer com que essa classe micro, pequeno e MEI tenham o sucesso no negócio, na sua gestão. A programação está voltada exclusivamente para atender essa demanda, essa necessidade que muito veio a nós. Então nós temos aqui palestrantes com vários conhecimentos, com seus expertises, desde ESG, Lei Geral de Proteção de Dados, gestão na área de vendas, na área de atendimento, principalmente também gestão na área financeira, porque há de se entender que o pequeno e o micro e MEI precisa se organizar financeiramente para chegar no objetivo, e a Micro está aí. A Micro é a associação que é a voz do pequeno e do micro e MEI justamente para isso, para facilitar legislações, burocracia, desburocratizar e capacitar, networking, fomentar negócios. Esse é o objetivo máximo da Micro. E qual é a sua avaliação do atual cenário para os micro e pequeno empreendedores? Também o MEI, né, que é um novo canal, ainda relativamente novo canal, que facilitou, desburocratizou um pouquinho a abertura de novos negócios. Enfim, como avaliação do cenário atual e principais desafios. Bom, tem um grande desafio aí, né, Dalva, é o pós-pandemia. Isso é inegável, né? As empresas estão se reestruturando e os micro, pequeno, MEI também. Porém, nesta pandemia, observou-se que eles foram a força motriz da economia brasileira. Nós representamos 47% de carteiras assinadas no Brasil inteiro. Isso significa famílias, né, sendo assistida e tendo a sua honra, né, a sua cidadania à flor da pele e a sua cidadania atendida também. Esse cenário, eu entendo que esse cenário está bem promissor. Bem promissor no sentido da conscientização do que eles precisam, né, de se capacitar. Tem uma pesquisa feita também que de 7 a 10 empreendedores, eles sabem exatamente por que estão empreendendo. Não é mais, esse é o cenário, não é mais um empreendimento, um empreendedor porque foi apenas demitido. E o que eu vou fazer agora? Ele faz pesquisa de mercado, ele faz seu plano de negócio, então é um empreendedor mais consciente. Mais planejamento. Exato, mais planejamento. Então, nesse sentido, eu vejo um cenário bastante promissor. A gente fica na torcida para que assim seja e que a gente continue com as micro e pequenas empresas também desenvolvendo a economia como um todo. Com certeza, é o que a Micro quer. Que o MEI se torne micro e que o micro se torne pequeno e que o pequeno se torne o grande. É isso que nós queremos. Muito obrigada pela entrevista e sucesso com o Congresso. Muito obrigada mesmo. Parabéns. Obrigada. Agora a gente conversa com o secretário municipal adjunto do Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Douglas Martello, representando Porto Alegre, para contar um pouquinho para a gente sobre o panorama dos micro e pequeno empreendedores na cidade. Microcrédito é importante e a Prefeitura tem se esforçado para oferecer políticas públicas que ajudem, certo? Bom dia. Bom dia, sem dúvida, Dalva. Acho que esse momento de pós-pandêmico, né, ofertar o microcrédito, que é um programa que a Prefeitura desenvolveu no início do ano, exatamente para facilitar aquele que quer abrir o seu negócio ou potencializar o seu negócio, é fundamental, né? Então hoje a Prefeitura de Porto Alegre trabalha com 3 faixas de microcrédito, né, lá da primeira faixa, da segunda e na terceira, que facilitam a pessoa abrir ou potencializar o seu negócio aqui na capital.
também em termos de políticas públicas é importante a gente falar de capacitação para quem quer empreender. E aí se estabelece forte parceria com o Sebrae sempre. Sem dúvida. Além de ofertar o recurso financeiro para as pessoas, a gente também entende que a capacitação daquele empreendedor é fundamental, né? Então o Sebrae é um belo parceiro do município que ajuda a capacitar para que aquela pessoa que está empreendendo possa organizar o seu negócio através de uma capacitação de qualidade. O Sebrae tem uma expertise incrível nisso e por isso que a gente é parceiro do Sebrae. O segundo Congresso Sul Empreendedor contribuindo também. Sem dúvida, acho que debater sobre empreendedorismo, né, Dalva, é fundamental para que a gente possa estar refletindo sobre nossas potencialidades, os nossos gargalos, para que a gente possa avançar. E o Congresso faz esse debate e a Prefeitura de Porto Alegre é parceira. Muito obrigada pela entrevista, é ótimo evento. Obrigado, muito obrigado. Também prestigiando esse evento, o segundo Congresso Sul Empreendedor, está o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret. Alexandre, qual a importância de debater o micro e pequeno empreendedor e de que maneira a gente pode estimular para que ele também ajude a economia como um todo? Bom dia. Bom dia. A grande base da nossa economia ela é feita por pequenos e microempreendedores e congressos como este, eventos como este, precisam ser estimulados, precisam ser multiplicados e aí talvez a importância da Rede Pampa de Comunicação estar aqui divulgando essa mensagem para milhões de telespectadores, leitores e ouvintes, justamente porque muitas empresas não percebem, ou muitos pequenos e novos empreendedores não percebem o quão importante é a capacitação para que possam produzir mais, para que possam vender mais, para que possam melhorar sua qualidade de vida. E é esse o nosso papel, de divulgar essas grandes mensagens de estímulo ao empreendedorismo, e o Congresso, organizado pela Micro, pela FEMICRO, pela Comicro, tem toda esta responsabilidade de trazer a discussão dos pontos-chave que estão talvez trancando novos desenvolvimentos de empresas, de pequenas e pequenas empresas. Então acho que conseguimos cumprir a nossa missão nessa ocasião e estou feliz de poder ver que a comunidade está mobilizada para que mais capacitação e mais desenvolvimento aconteça por nosso estado e por nossos municípios. Muito obrigada pela entrevista. Prazer todo meu. Quem marca presença no Congresso também é o Sebrae. E o chefe do gabinete da diretoria técnica do Sebrae Nacional é o Alessandro Vasconcelos Machado, que está aqui comigo. Alessandro, gostaria de começar lhe perguntando qual o papel que o Sebrae desempenha, né, para o estímulo, para o desenvolvimento dos micro e pequeno empreendedores no Brasil. Bom dia. Bom dia a todos. O Sebrae, na verdade, ele é o órgão que representa, trabalha com apoio à micro e pequena empresa, ao empreendedorismo, né? Então ele faz parte do Sistema S, nós temos outros, por exemplo, o Senac, que trabalha na capacitação das pessoas que trabalham no comércio, o Senai da indústria, e o Sebrae trabalha, então, para fomentar as micro e pequenas empresas, né? Então tem essa abrangência aí de atender esses milhões de empreendedores no Brasil. E qual é o cenário atual no pós-pandemia para o empreendedorismo? Mudou muita coisa nesses últimos 2 anos, 2 ou 3 anos em especial? Mudou, né? Mudou principalmente em razão da pandemia, né? Então a gente sabe que de 2020 para cá a gente teve um boom na economia aí, né? No caso negativo, em que esses pequenos negócios a gente está discutindo aqui fecharam nessa época. E também, com isso, muitos perderam emprego e com isso a saída hoje é buscar abrir o seu próprio negócio, né? Nós estamos num país onde temos quase 10 milhões de desempregados e que esses empregos possam até nem existir mais, né? Porque é o modelo de economia que muda, né? E com esse novo modelo de economia as pessoas estão trabalhando por conta, né? É o Uber que está trabalhando no aplicativo, é aquela pessoa que está vendendo doce, é o prestador de serviço. Então é uma economia nova que surge aí e que muitas vezes consegue também trabalhar em casa. Então, só que eles precisam de apoio, né? Ninguém nasce empresário. E aí que a gente esse é o nosso objetivo, é preparar essas pessoas.
E se você tivesse que dar algumas dicas para quem pensa em empreender, até para quem talvez está nessa situação difícil de ter perdido o emprego, né? Nesse boom do micro e pequeno empreendedor, não necessariamente por opção, mas por necessidade, quais são as principais dicas para que o negócio seja bem sucedido, para que a falta de planejamento não atrapalhe aí o sucesso financeiro? Perfeito. Então, é importante assim que a pessoa primeiro ela veja o que ela vai fazer, né? Ela veja o mercado, quem é o cliente dela, né? Porque muitas vezes o mercado dela a maioria das vezes é muito específico. Então, assim, e você já respondeu um pouco. Ele precisa planejar. O que é importante? Abre a empresa no papel. Defina quais são seus custos fixos, seus custos variáveis, coloque tudo no papel, porque se a empresa ali no papel ela tem viabilidade, ela tem mais chance de ter viabilidade no mercado. Então é muito importante que às vezes ele tem um recurso específico para investir no pequeno negócio, mas para isso ele precisa primeiro saber se tem viabilidade, né? Então, e muitas vezes ele abre o negócio e ele não vai ter lucro imediatamente. Então ele vai investindo, então é importante que ele coloque no papel, que abra no papel, faça o planejamento e depois vá para a prática, né? Perfeito, muito obrigada então pelas suas dicas, ótimo evento. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. A Confederação Nacional das Federações de Microempresas e de Pequeno Porte também está participando e organizando este segundo Congresso Sul Empreendedor. E o presidente da Comicro é o José Tarcísio Silva, aqui ao meu lado. Eu gostaria que o senhor comentasse, por favor, quais são os principais desafios que o micro e pequeno empreendedor enfrenta atualmente. Bom dia. Bom, atualmente o maior desafio é recuperar aquilo que ele perdeu na pandemia, né? Então, a gente passou aí uma crise muito grande, esses 2 anos de situações catastróficas no país. Isso levou muitas pequenas empresas a fechar as portas, outras a reduzir o seu quadro e agora está retomando, agora está se reorganizando, né? Então, a Confederação ela tem um objetivo de trabalhar o Brasil todo, as microempresas, trazendo as informações, buscando a desburocratização, buscando crédito, buscando facilidade para que essas pequenas empresas se sobrevivam, né? Se saia dessa situação que mergulhou 2 anos atrás. Esse é um dos objetivos da FEMICRO, da Comicro. Então, e esse congresso é exatamente, a gente planejou 5 congressos nas 5 regiões brasileiras, e encerrando com um congresso brasileiro em Recife, para incentivar as amicros, os presidentes de amicros, os presidentes das FEMICROS, a fazer movimento dentro do seu estado, buscar apoio municipal, apoio do governo estadual, para que as pequenas empresas tenham as informações de vida que muitas vezes não chegam tão rápido para elas. Isso faz parte dos objetivos da FEMICRO. Nós temos hoje mais de 23 milhões de CNPJ no país. Alguns deles estão inaptos, né? Ou seja, por conta da pandemia estão tentando ressurgir, mas a maioria está apto, está trabalhando, está fazendo, está produzindo. Uma das coisas também que a gente tem que buscar dentro da Comicro, junto com as amicros, é mercado. O mercado é muito importante. Nós temos algumas leis que facilitam e que são nichos de mercado muito grandes dentro do Brasil e que nem sempre elas são, vamos dizer assim, praticadas nos municípios, nos estados. Por exemplo, na Lei 147, ele determina que as compras de governo, 25% terá que ser feita em microempresa. Nem sempre os governos estão comprando, está na lei, isso é uma obrigação do governo. Então a gente precisa incentivar as pequenas empresas e mostrar para elas que essa lei existe, isso é um nicho de mercado muito grande, né? Então, no momento em que a gente faz essa mobilização e que os municípios, né, os governos municipais, os governos estaduais, saiba que essa lei, inclusive, modificou até a lei de licitação pública, que tem o apoio do Tribunal de Contas o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, a TRICON, que é a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, apoia isso. Então,
Isso é importante se divulgar, se trabalhar. E isso pode acontecer diretamente para a microempresa através das associações. E as associações é quem agrega diretamente esses empresários da microempresa. E é o objetivo da federação, que é Estado, que compõe a diretoria e o quadro associativo da confederação, trabalhar isso junto com as associações. Por isso que a Comicro está aqui no Rio Grande do Sul e irá pelo Brasil afora trabalhar nesse sentido. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Sucesso aí com o Congresso. Obrigado. O programa Momento Jurídico faz agora um breve intervalo, lembrando que temos o oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, e Catu Seguros, 30 e para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e também a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. A gente já volta. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Um dos palestrantes do Congresso Sul Empreendedor é o Henrique Junqueira, que é consultor legislativo e veio falar sobre empreendedorismo no Congresso Nacional. Muitos projetos que estão em andamento aí que podem ajudar a vida de quem empreende no Brasil. Sim, bom dia. A fala hoje foi voltada bastante para mostrar aos empreendedores os principais projetos que nós temos no Congresso Nacional voltados para facilitar a vida do micro e pequeno empresário e desburocratizar ela, né? Hoje, uma das maiores dificuldades hoje que enfrentados pelas micro e pequenas empresas é a questão do teto do Simples Nacional. Hoje o teto é 4,8 milhões e muitas empresas elas já estão beirando esse valor e ocorre uma síndrome do crescimento horizontal. Elas não crescem mais, ela não aumenta mais, ela cresce para os lados, ela aumenta as empresas. Então a gente vai aumentar o teto do Simples Nacional para 8 milhões de reais e isso é um ponto fundamental na vida da micro e pequena empresa, além do Simples Trabalhista, que desburocratiza a vida do trabalhador, enfim. A palestra foi voltada bastante para mostrar o que foi feito e o que vai ser feito pelo Congresso Nacional. Esse aumento do teto é realmente bastante importante, que muitas empresas acabam evitando o maior crescimento porque podem pagar mais impostos. A expectativa é de que esse teto aumente bastante? Bastante, ele vai duplicar o tamanho dele hoje, né? Hoje é 4,8 milhões o teto e vai para 8,6 milhões. Então isso é muito importante justamente por esse motivo. As empresas hoje elas temem o crescimento, elas não aumentam o número de empregados, elas não aumentam o seu faturamento porque elas já estão atingindo. E aí quando você fura o teto do Simples, você cai num precipício tributário, porque você começa a tributar como uma empresa grande. E isso
é praticamente inviável para quem produz e para quem empreende. 8 ou 80? É 8 ou 80. Ou você permanece no Simples crescendo para o lado, o teu irmão monta uma empresa, você usa o CPF e o CNPJ do teu irmão, então isso é muito ruim para o empreendedorismo, né? A sua avaliação teria que ser escalonado? Teria que ser escalonado. A gente tem uma ideia de fazer um degrau quando você sai do Simples, para que você pudesse permanecer um tempo ainda com o Sebrae te ajudando, você pagasse o tributo mais equalizado, mas isso é sempre bem complexo de conseguir fazer. Muito obrigada pela entrevista. Esses são alguns dos debates que estão em discussão lá no Congresso Nacional e o Henrique Junqueira compartilhou com a gente. Ótimo evento. Obrigado pelo convite. Também participando desse evento está o Gilberto Consoni, que é presidente da FEMICRO, uma das entidades organizadoras do Congresso, a Federação das Associações de Microempresas e de Pequeno Porte. O senhor fala muito sobre a importância da simplificação, né, das regras, da burocracia, para que os pequenos negócios possam ter uma maior sustentabilidade. Explica melhor para a gente. Exatamente. É onde esse crescimento chega num limite, como a gente estava falando, aí não quer subir, muitas vezes se torna até um sonegador daquilo. Eu penso que a gente devia fazer escalonado isso, mas a parte fundamental disso seria a simplificação mesmo, né? O senhor falava do limite de renda, explica... De renda, né? Porque eu não lembro agora se é 90 mil, que a gente estava falando mais ou menos, mas chega naquele limite, se tu passar para o outro limite, fica um imposto muito alto, as obrigações estão todas outras. Eu penso que para crescimento, para desenvolvimento, para simplificação, que a gente possa ter mais emprego, porque um empregado, se tu tiver um crescimento e vai pagar todo um escalonado, entende? Então, o caminho é esse, discutir isso, é o que eu tenho falado. A gente hoje já está criando mais 3 novas associações de micro e pequena empresa no Estado e queremos discutir todo esse assunto com o poder público, poder legislativo, para com isso a gente trazer e contribuir mais cada vez com o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Apesar desse limite que o senhor falava que é referente principalmente ao MEI, né, ao microempreendedor individual, o MEI veio para contribuir bastante. O que mudou a partir do MEI? Sim, principalmente com a pandemia que teve, né? Quanta gente que está ganhando seu sustento, né? Mas, olha, é aquilo que eu volto a dizer, a pessoa sabe fazer um tipo de coisa, aí tem que toda essa outra parte. Então, eu acho que isso a gente podia fazer através da contribuição. Essa contribuição tem que ser escalonada, ninguém se nega de pagar um imposto, mas que desde... Eu até, quando a gente criou a primeira lei da IPP do Rio Grande do Sul, eu digo que é uma lei que é muito importante, porque as empresas passam a participar. Quando ele está na informalidade, ele não participa tanto da sociedade, ele fica quieto, não fala. Agora, quando ele paga, ele cobra também do poder público. Onde é que está o dinheiro? Onde é que foi aplicado o dinheiro? Isso é o fundamental da coisa, entende? Passa a ser um fiscalizador da nossa economia e do nosso crescimento. E nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para fazer. Olha, sou empresário há 50 anos, sabe? A minha empresa está fazendo 50 anos, agora dia 24 de maio de 2073 a 2023, né? E eu sempre lutei, sempre trabalhei junto com isso, quando eu criei uma associação de micro e pequena empresa lá em Rio Grande, participei do movimento nacional, e então é isso que nós precisamos, nos unir. Convoco todos os MEI, pequenos empresários, venha participar de associações, venha participar dessa discussão. Nós somos a maioria, mas temos que mostrar que nós somos a maioria, tá? E discutir esse assunto e mostrar para os deputados, vereadores, todos, da importância da simplificação, mas que nós queremos contribuir. Além do emprego que a gente dá, que é fundamental, ainda vamos pagar o imposto. Não só acho que alguém não pagar imposto, porque isso vai melhorar a sociedade, a saúde, a segurança, todas essas coisas, né? Todo mundo participando dessa campanha, então, para incentivar e não sufocar os micro e pequenos empreendedores. Precisamos ter mais espaço, mais crescimento, mais desenvolvimento e compromisso com o Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço. Obrigado. Um bom dia. Também palestrando aqui no Congresso está o Dr. Simon Leão, ele que é advogado do escritório Scalzilli Althaus e vai falar sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados para as micro e pequenas empresas. Bom dia, explica melhor para a gente. Bom dia, é isso mesmo. Nosso objetivo hoje, né, o desafio, é falar um pouco sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que tanto impacta, né, no nosso cotidiano, voltado para esse público das micro e pequenas empresas. Nós tivemos algumas distinções em virtude de uma regulamentação
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, simplificando então a lei para o público de micro e pequena empresa, né? Seria injusto cobrar o mesmo nível de exigência dos grandes quanto desse público que é para ser um pouco menos burocratizado. Só para a gente entender quais são as principais exigências, por exemplo? Isso. A principal simplificação, por exemplo, é a não exigência do DPO, que é o encarregado de proteção de dados, que hoje, pela lei, todas as empresas deveriam ter. E a gente sabe que dentro de um orçamento de uma micro e pequena empresa, dificilmente teria, né? Imagina a gente exigir de um MEI um DPO, que é o encarregado de proteção de dados, que teria ali a função de atender tanto os clientes, né, os titulares desses dados pessoais, fazer o lobby, agora que o colega falou ali na apresentação, com o legislativo, entender o que está vindo de atualização dessas leis para adequar a realidade das empresas. Então, uma das simplificações é tornar facultativo essa questão do DPO para as empresas. E na sua avaliação, o que mais pode melhorar? Tem alguns entraves ainda para as micro e pequenas empresas nessa questão? A própria lei ela ainda tem que amadurecer bastante. Embora ela já esteja em vigor há mais de 2 anos, ela ainda precisa amadurecer muito. Tem muitos pontos obscuros ainda que precisa, né, de um melhor posicionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e no mesmo acontece para o próprio micro e pequena empresa. Eu acredito que o maior desafio hoje é as pessoas entenderem o que é a lei e de que forma essa lei vai impactar nas rotinas, porque eu costumo dizer, né, ser empresário no Brasil é assumir riscos. Então, o micro e o pequeno empresário ainda mais. Então, ele precisa saber o risco que ele está assumindo para conseguir dar continuidade no seu negócio. Isso é importante também de a gente debater esses temas e promover congressos como esse. Muito obrigada e um ótimo evento para você. Muito obrigado. Tchau, tchau. Esse foi o programa Momento Jurídico, que hoje acompanhou os debates do 2º Congresso Sul Empreendedor. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia e até a próxima.